aqui de volta para falar para vocês sobre documentário de impacto, o que significa isso, quais são as ferramentas utilizadas para gerar impacto social com o seu documentário. E vou fazer isso a partir de um caso concreto, que é o filme Descarte, que eu lancei agora em janeiro de 2021 e desde então eu tenho trabalhado com ele em campanhas principalmente educativas e tal, né? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o próprio conceito, a própria ideia de documentário de impacto, né? Diferente do que ele vai para o lado oposto daquele filme de arte que é que o cineasta é, quase que foge do público, vamos dizer assim, né? É, a relação com o público não é o que menos importa na realização de um filme, né? Ele está ali experimentando novas linguagens, às vezes fazendo coisas que o público só vai entender lá na frente ou que vai inspirar outros cineastas e tal, e não tem uma preocupação direta com o público, não faz um filme comercial nesse sentido de estar interessado em capturar uma audiência de cara, assim, né? Então, o documentário de impacto acho que tem primeira, a primeira, essa primeira questão que é se importar com a audiência, conhecer a audiência, fazer o filme para a audiência, né? Entender que audiência que é essa, onde que vai buscar, como que vai construir, quem são essas pessoas, qual que é entender um pouco de público, né? Precisa entender de público para fazer documentário de impacto. Eu, na minha opinião, todo cineasta devia conhecer público. Os documentaristas, mais ainda, porque eu acho que o documentário, se tem um dos aprendizados interessantes que o documentário nos dá, é essa possibilidade de navegar principalmente em públicos de nicho e tal, né? Mas é claro que eu estou falando de um tipo de documentário que eu faço e não estou de jeito nenhum tentando recriminar ou dizer que é melhor que outros documentários. Aliás, pelo contrário, os documentários que eu mais gosto, que eu assisto, são justamente esses documentários que muitas vezes a pessoa faz sem pensar no público, né? O público que tem que ir atrás e conhecer, entender, garimpar. Então, existe um sistema que dava acesso ao, às pessoas interessadas em documentário, que passava pela indústria, passava pelos festivais. Hoje em dia não tem mais isso, né? Nós estamos no mundo, na era digital, não tem essas fronteiras, não tem esses funis. A gente pode fazer um documentário direto com o público que precisa conhecer mais e precisa entender melhor aquele assunto que muito interessa, né? E nesse sentido foi que a gente fez o Descarte, né? O Descarte é um filme sobre a questão social do lixo no Brasil. A gente, além de fazer uma exploração, vamos dizer assim, exploração é uma palavra não muito boa, eu gosto de usar,
mas ela pode ser entendida de maneira diferente, né? Então vamos chamar isso de investigação, uma incursão no universo de 7 personagens que são artistas, designers, pessoas que ressignificam e recriam a partir de resíduos sólidos. Aquilo que seria o lixo é reaproveitado de alguma forma e a partir do trabalho deles a gente faz uma reflexão sobre a questão do lixo do Brasil, dos resíduos e vai entender um pouco o que é esse sistema. O filme não dá conta de falar de todos os assuntos, ele é uma peça de entretenimento, as pessoas precisam gostar do filme, e claro, se informar, saber o que está acontecendo, mas ele precisa ter um ritmo, uma estética, contar uma história, enfim. É difícil a gente falar tudo que tem que falar sobre política nacional de resíduos sólidos, ou sobre o próprio significado filosófico do lixo em nossas vidas, né? Acho que é uma reflexão importante para se fazer. O filme faz essa reflexão logo de cara, mas a gente criou outros instrumentos para conversar com essa audiência, e é sobre isso que eu queria falar para vocês, né? O principal instrumento é esse aqui, né? Que é o site descarte.net. Esse é um instrumento que o tempo todo eu fui alimentando durante o processo e fui criando novos conteúdos, novas maneiras, porque se tem um objetivo no documentário de impacto é gerar mudança cultural, né? Os americanos chamam isso de social change, que é mudança social para eles, mas eu acho que é melhor a gente traduzir como mudança cultural, gerar novos padrões de comportamento em relação a algumas coisas, né? Por exemplo, a questão do lixo, dos resíduos sólidos. Entender o que é lixo, qual é a diferença para resíduo, o que é reciclável, o que é compostável, o que é rejeito, o que é um lixão, o que é um aterro sanitário, qual que é a diferença. No Brasil tem a coisa do lixão, do aterro sanitário, e tem um intermediário, que é o que eles chamam de aterro controlado. Entender a questão social dos catadores, se aprofundar nesse universo, enfim. Para isso a gente criou uma série de conteúdos. Eu queria dar destaque para esse podcast aqui. A gente fez 7 episódios de podcast. Eu convidei um documentarista parceiro, que é o Vinícius Beaupré, para dirigir, para fazer todo o podcast, na verdade, trabalhar em cima do material bruto do filme, de toda a pesquisa que eu tinha feito. Ele fez, complementou pesquisa por ele próprio, enfim, como é natural que um documentarista vá fazer, preencheu, foi atrás de novos conteúdos e fez esse podcast junto comigo, né? Aqui a gente tem reportagens especiais, que eu convidei o jornalista e nosso parceiro, o roteirista do filme também, a gente trabalha junto, o Sérgio Riso, para coordenar uma série de reportagens especiais para a gente ir atrás de informação segura. Para que isso? Para municiar as pessoas que têm acesso ao filme, para que elas possam fazer esse mergulho, né? Essa exploração, essa investigação, esse mergulho no universo dos resíduos sólidos. E eu contei com uma rede de especialistas, de pessoas que estão, de ativistas que estão envolvidos com isso, e quis fazer uma espécie de compilado. Primeiro, tem essa coisa que
criar uma narrativa, né? E essa narrativa passa pela pauta, pela escolha dos temas que a gente vai tratar, né? Então, eu cuidei de 7 assuntos dentro do assunto lixo, que é essa discussão filosófica de lixo, resíduo e tal, a política nacional de resíduos sólidos, a questão do lixão, a questão dos catadores. Aí a gente também falou de logística reversa, que é essa coisa que a lei exige, que a empresa que coloque uma embalagem no mercado, ela retire a embalagem de volta, o que é natural e que é lei em vários países desenvolvidos no mundo. O Brasil ainda está patinando nisso. E depois, 2 conceitos que apontam caminhos para o futuro. Um é economia circular e a outra é lixo zero. Então, falar um pouquinho desses conceitos, e a gente fez uma reportagem sobre cada um deles. O fio de prumo é a questão da educação ambiental mesmo, a educação ambiental como um, um, um ativismo, né, vamos dizer assim, né? Eu não me sinto um ativista, não sou um ativista dessa área. Me sinto, depois de pesquisar, conhecer, ler todos os relatórios, fazer um documentário, entrevistar um monte de gente, eu sequer me considero especialista nesse tema, porque é um tema muito técnico, tem muitas questões técnicas mesmo, mas e eu acho que não é a minha função, pelo contrário. Eu fui atrás de especialistas para tentar contar essa história e mastigar, de certa forma, isso para o público, né? Então, uma das coisas que a gente usou aqui, que são legais, são essa ação mobilizadora, né? Que é a gente produziu uma série de materiais, de lambi-lambis, materiais de comunicação, além desses conteúdos todos, com fontes confiáveis, com um grande jornalista fazendo a edição e coordenação editorial, uma repórter também muito interessante fazendo as reportagens, né? Então a gente tem esses conteúdos, tem lá o podcast que eu falei, né? E tem essa ação que é uma coisa mais de engajamento. Usando as redes sociais, hashtags e tal, a gente fornece um material para as pessoas promoverem discussões com as suas redes sobre os assuntos relacionados ao livro, e tem um visual super interessante, né? Acho que esse é um ponto forte do filme, né? E aqui a gente tem outras coisas outros produtos que a gente criou, né? Primeiro, um guia que a gente chama de cadernos de anotações do filme, que é um material didático do filme, vamos dizer assim, que a gente fala desses 7 temas de uma maneira didática, um material paradidático, na verdade, que é um material de apoio ao documentário. Se a gente vai num ensino médio ou na universidade, apresenta o documentário, a gente manda junto esse caderno, que é um caderno que vai apoiar educadores a desenvolverem diálogo com seus alunos, e também pode ser usado em ONGs, movimentos, etc. É um material de cunho educativo, é o projeto educativo do filme, vamos dizer assim. Eu acho que quando a gente pensa em impacto, a gente pensa na função educativa do documentário e trabalha em torno da função educativa, né? Dessa função, né? Então a primeira coisa é identificar esse público, ir atrás desse público, laçar esse público, trazer esse público para cá. Opa, vamos estabelecer uma conversa? Você quer conversar por onde? Você gosta mais de ouvir? Eu tenho um podcast. Você gosta de ler? Tem reportagem. Se você é visual, vamos tratar né? A primeira coisa que eu fiz foi transformar o filme numa espécie de Lego, em que a gente pudesse tirar alguns trechos do filme
para poder dialogar a partir desses trechos, né? Então a gente fez isso com todos os personagens e fez isso também com esses temas. A gente pensou pequenos trechos e disponibilizou esses trechos para o público via canal de YouTube, via redes sociais e tal, né? E tem uma outra coisa que a gente fez aqui, que foi uma música tema do filme em homenagem aos catadores. Então a gente fez um videoclipe, filmamos um catador que foi personagem do podcast, a gente fez um clipe com ele e tal. Então, essa estratégia, para falar um pouco... eu esqueci de falar dos debates, né? A gente fez uma série de debates sobre esses temas, né? Esses debates, eles tinham essa missão de ir atrás de conjecturar, imaginar um futuro com cada um desses temas, né? Como seria o futuro e tal. Então, enquanto que o podcast tentava criar o cenário, dizer o que está acontecendo agora, e as reportagens também tinham esse objetivo editorial de resgatar a história e traçar um cenário, né? Então essas coisas a gente acabou conseguindo transformar em um projeto que a gente chama aqui de documentário expandido, né? Essa metodologia, vamos dizer assim, de tratar o documentário como um conjunto de ações, de linguagens, de maneiras de conversar sobre o assunto, né? E agora, então, a gente falar um pouquinho da estratégia, né, de lançamento disso. Então, o nosso primeiro esforço de lançamento foi colocar nas plataformas de streaming e divulgar por lá. Então, a gente foi para o Now, Prime Video da Amazon, Now, Vivoplay e tal. Então, essa foi a primeira primeiro lance, vamos dizer assim, o primeiro passo da nossa estratégia. Depois a gente lançou no Videocamp, que é uma plataforma de mobilização social que oferece gratuitamente para um público que é um público muito interessado em questões sociais, ambientais e tal. Aí a gente colocou na nossa própria plataforma on demand, que é pelo Vimeo. Então você clica aqui, aluga direto o filme. Esse aluguel vem direto para a produtora. Isso é uma possibilidade nova e que eu acho que tem muito futuro da gente conseguir, por exemplo, o nosso objetivo aqui é conseguir ter um volume de produção que a gente consiga bancar e consiga vender direto para o público, né? Essa é a nossa busca, né? Depender cada vez menos de incentivos e de dinheiro público, porque a gente sabe que isso é volátil. Em períodos como o que a gente está vivendo, o Estado fica mais fragilizado, né? Todo processo democrático e tal, a gente, enfim, não preciso dizer, você aí que está do outro lado está sentindo isso na pele, né? Então, é isso daí. Então a gente põe aqui, no segundo momento a gente põe no Videocamp, né? O Videocamp que é essa plataforma de educativa, de mobilização, e depois a gente, aqui está a chamada
que eles fizeram para o filme, né? E depois a gente vai para direto conversar com escolas, lançar esse guia educativo, conversar com escolas, conversar com comunidades, fazer exibições e tal. E assim, 3, 4 meses depois, agora começo a fazer o inverso do que a gente está acostumado a trabalhar no meio tradicional. Agora que eu estou pondo em festivais. Eu estou colocando em festivais internacionais e tal, porque no Brasil eu resolvi lançar primeiro. Então, geralmente se lança no festival, as pessoas conhecem, gera um burburinho, aí depois você vai para o mercado, né? Eu fiz o contrário, fui direto com o filme e agora estou colocando em festivais bem específicos, que são festivais ambientais, de documentários, enfim. A gente precisa garimpar aqueles festivais que interessam e já estou tendo excelentes retornos. A gente já foi selecionado para o Barcif, que é um festival de documentários de Barcelona, na Espanha, enfim, e a gente já está recebendo convites para participar de alguns festivais, então a gente está feliz com a estratégia adotada, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que é importante anotar aqui, depois dessa nossa jornada aqui de 4 encontros, que, em primeiro lugar, o mercado é muito volátil e também, como eu disse logo de cara, o documentário é um meio muito livre de se fazer filmes, né? Então, a capacidade de mudança é muito rápida, né? Então, isso significa que daqui a um tempo eu vou poder agregar novas questões para essa nossa conversa, né? Então é isso. E também não estou defendendo que o jeito que eu faço documentário é o jeito correto, muito pelo contrário. Estou aqui a convite para transferir um pouco da minha experiência para vocês e é aqui que eu espero ter podido fazer isso de uma maneira clara, direta e que vocês aproveitem bem todos esses conteúdos, tá bom? Estou à disposição, o meu site é leonardobrant.com e a gente vai se falando. Obrigado!